Olá a todos, eu sou o André Costa e hoje o programa Ponto de Encontro da doutora Cláudia Costa vai ser feito de um formato especial. É uma edição especial e por isso que eu estou aqui apresentando, porque ela será uma das nossas entrevistadas hoje. O programa Ponto de Encontro é transmitido pela TV Vinsérie e esse programa será transmitido no dia 27 às 10 da manhã. E aquele que não puder, por algum problema, estará gravado no YouTube da TV Vinsérie. Nós tivemos esse momento, nós estamos no outubro, que é um mês dedicado, é um mês simbólico ao câncer de mama. E nada melhor de estar aqui com essas três pessoas. Primeiro, a doutora Cláudia, que eu tenho a honra e a satisfação de tê-la como esposa, e por isso estou aqui apresentando, porque acompanhei tudo de perto. Nós não estamos fazendo esse programa tão somente pelo outubro rosa, mas isso tem que ser um cuidado diário. Nós que conhecemos de perto, a minha esposa teve um câncer de mama, e aqui temos a honra de ter como convidada duas grandes especialistas na área. Doutora Flávia Vidal, mastologista pelo Grupo DASA. Muito obrigado pela presença, doutora Flávia. Doutora Fernanda Moura, oncologista clínica do Hospital Sírio-Libanês. Essas duas pessoas, depois de Deus, cuidaram dessa pessoa tão especial que é a minha esposa. E, graças à competência de cada uma e da equipe que elas coordenam, ela está aqui. Mas eu queria ressaltar a você, que é a doutora Cláudia, minha esposa. Ela foi aquela primeira paciente de Covid do Distrito Federal. Ela foi a primeira paciente a ser entubada decorrente do Covid no Brasil. É considerada no Brasil a paciente que chegou ao nível mais crítico e sobreviveu. Então nós não estamos falando, e depois de tudo isso veio o câncer de mama. Então nós não estamos falando de uma paciente que teve somente um câncer de mama. Ela chegou nas mãos dessas profissionais de uma maneira ainda muito debilitada. E eu queria começar primeiro fazendo um paralelo que eu estou aqui entrevistando, mas sou família. E fazer um comparativo que eu diria que fez parte do grande sucesso desse tratamento. Que vocês três são muito parecidas. Parecidas no aspecto do otimismo, da alegria, do sorriso no rosto, que quando um paciente no momento do desespero, nós não vamos entender do tratamento técnico ou clínico, isso cabe a vocês profissionais. Mas a tranquilidade de um sorriso acaba trazendo a tranquilidade que o médico está seguro. E nós, que estamos de fora, como paciente, me incluo como esposo, me sinto mais confortável. E a primeira pergunta vai ser para a nossa paciente, mas é a apresentadora desse programa. Eu estou aqui de coadjuvante. Doutora Cláudia, como foi enfrentar tudo isso depois de um Covid tão avassalador, o qual passou quase 4 meses internada, quase 3 meses em coma? Foi dada como desenganada por vezes, Como morta mesmo. como morta até, mas venceu, como
nós dois falamos, nem todos os momentos difíceis são, nenhum momento difícil ele passa. Eu quero cumprimentar a todos, a minha querida doutora Fernanda, minha querida doutora Flávia, o médico, e aí vocês, o meu conselho a vocês. Eu não tive essa oportunidade, porque eu via, já era visível aquela deformidade em mim imensa. E, por incrível que pareça, eu não pensava que aquilo era um câncer. Para mim era mais uma das anomalias que a Covid trazia para mim. E ao chegar para a primeira que me atendeu foi a doutora Flávia, como um médico pode fazer a diferença? Como um profissional, isso é competência. Trata com calma, e as duas foram fundamentais na minha vida, eu nunca vou esquecê-las. Elas fazem parte da minha vida, da nossa família, fazem parte da nossa história. Com muita calma, ela vai explicando, e o meu corpo naquele momento, ele gela assim, eu sou tomada de um torpor, né? E eu olho para ela e analiso rapidamente. É uma questão de saber se eu estou diante de um médico, mas um médico competente, né? Ou rapidamente, né, usei a minha inteligência e analisei, eu vi que eu estava diante de uma grande profissional. Que é um grande profissional, é aquele que vai fazer tudo para salvar a minha vida. E aí há aquela identificação, quando há aquele sorriso. Ela não, era uma situação triste demais, trágica, se não fosse cômica até, quando ela consegue sorrir, dá um traço de sorriso para mim. Para mim, paciente, significa que ela detém o controle da situação e que ela sabe o caminho que eu preciso. Eu tive que rabiscar, ver num papel e anotar que era algo invasivo para mim, ou seja, algo muito agressivo, e que na minha cabeça é um turbilhão, ou seja, eu passei da hora. E eu estou muito mal. Isso é fundamental. O médico humanizado, o médico que se preocupa com você. E a minha família está lá, representada por minha filha e meu esposo, quando eu tenho a notícia. E ao mesmo tempo eu sou tomada, eu decidi ficar calma. Eu estava tão tensa que eu decidi ficar calma. E a pergunta que eu faço é: o que eu posso fazer para contribuir com o tratamento? Que eu já tinha me entregue a ela a minha vida e a saúde estava nas mãos dela. E ela dizia: olha, é aí que eu acho muito estranho. Eu vou, já montou a equipe dela, né, que tinha, já chama a doutora Fernanda. E era ilógico, porque não operar. E outra coisa que eu tinha, você vai para sessões de quimioterapia e tal. Eu digo: nossa, mas é tanta coisa, para logo, doutora, devagar. Era tanta coisa assim, mas tudo muito seguro. Eu senti segurança. Eu sabia que eu estava tranquila. Eu comentei certa vez com a doutora Fernanda, aqui até para morrer a gente morre feliz. E a gente morre para não vai rindo. Porque a gente está tranquilo. A gente esquece que está doente. Quando você tem um bom profissional, que seja, a bola está contigo, ou seja, eu não posso fazer mais nada. Eu tenho que, no máximo, manter o bom humor e muita confiança. E foi assim que eu senti nessas duas profissionais, com muita maestria, dominar um câncer que seria terminal,
que já deveria ter metástase em todo o meu corpo, elas com muita maestria dominaram isso, evitaram, tenho certeza que a metástase, em todos um erro delas ali, é uma precisão de médica, de precisão cirúrgica. Eu uso na minha profissão, eu digo, trabalhamos em grau de excelência. É uma precisão, qualquer errinho ali, eu entro em metástase e a coisa desanda. Eu tinha dores insuportáveis já durante o Covid, injustificáveis. E elas foram fundamentais, isso é todo diferencial. Mas durante o tratamento com a doutora Fernanda e a doutora Flávia, eu me senti abraçada, confortada, como um médico humanizado, competente, preparado, pode fazer toda a diferença na vida de um paciente, mesmo que ele seja um paciente terminal. Vai que ele volta, eu não voltei. Então, gente, ele salva realmente vidas, porque meu caso é de ressurreição. Eu não digo que eu sou sobrevivente, eu digo que eu renasci. Eu tenho 2 aniversários. Ainda mais que eu tive um agravante, eu tive o óbito do meu pai em uma situação, 2 meses que eu saí do hospital, uma morte trágica, um acidente trágico, inesperado, e era a pessoa da minha vida, assim, o amor da minha vida. O luto é uma coisa muito complicada para te pôr. Eu tinha tudo para estar numa depressão e eu não entrava. Eu busquei forças dentro de mim, vocês me deram, para que eu quisesse viver. Então o médico foi tudo aí. Elas foram as médicas. Vou fazer uma pergunta para a doutora Flávia, mas que na verdade também serve para a doutora Fernanda. Só para que fique claro, aqui, né, para as pessoas, muitos não entendem, mas vocês vão explicar, mas a doutora Flávia, por onde passamos por primeiro, para ter o diagnóstico. E após o diagnóstico, fomos para a parte da oncologia. Mas, primeiro, de uma forma objetiva, para que nós temos tanta coisa para falar, a senhora recebe, vocês recebem inúmeros pacientes, vários tipos de gravidade, de situação. Receber a Cláudia na situação que ela estava, de uma situação crítica de Covid. Ela não tinha praticamente movimentos, não tinha nada, tudo era um pouco mais difícil. Como vocês veem isso e como nós podemos, também aproveitando, passando mensagens para quem nos assiste, de que tudo é possível, que jamais não devemos desistir. Como é a cabeça do médico? Como foi? Na opinião do médico, como é enxergar isso? Bom, primeiro agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Acho que antes de tudo a nossa gratidão por ser as escolhidas, né? Eu sei que a gente chega ao médico, chega às vezes encaminhado por alguém, mas vocês sentiram a segurança, a tranquilidade de ficar com a gente, né, Fernanda? E assim, ser escolhido perante um momento desse, que é delicado, a Cláudia já vem com um processo muito aí, né, de debilitação, de reabilitação também. Então, assim, deixa a nossa gratidão também por isso. Então, quando o paciente chega no nosso consultório, muitas vezes ele não tem ideia do que está se passando, né? A gente tem que tomar total cuidado para a gente também não deixar o paciente espantado, né? Então, assim, é examinar, é entender a história, é buscar aqueles indícios do que será que aconteceu, em quanto tempo aconteceu. Eu tive cuidado de rever os exames que a Cláudia fez durante as internações dela do hospital e realmente não tinha nenhum indício de que tinha lesão na mama naquele período. Então, realmente foi uma lesão que cresceu após a alta dela, né? Então, quando ela fala assim, o que eu deveria ter feito diferente? Pelo contrário, alguns tipos de tumor, ele cresce um pouquinho mais rápido que alguns outros. Então, no momento que ela viu que tinha alguma alteração, ela procurou o médico. Então, essa que é a grande questão. Senti alguma coisa diferente, palpei, vi que meu peito está
uma deformidade, como ela falou, está com uma coloração diferente, procure avaliação médica. Só assim a gente vai ter o diagnóstico mais certeiro e entender o que está se acontecendo naquela paciente. Poderia não ter sido um câncer, poderia ter sido outro tipo de doença da mama. Então, naquele momento, eu recebo Cláudia na cadeira de roda, lembro bem, né, com a dificuldade, a gente às vezes até de examinar, ela realmente tinha dificuldades para andar. Eu falei, Cláudia, quanto tempo você está sentindo isso? Ela, doutor, uns 2 meses, mais ou menos. Eu falei, olha, a gente precisa investigar. Tinha uma história familiar aí por trás, né, tinha a história da família que alguém tinha tido câncer de mama e ela não tinha feito realmente nos anos da Covid os exames de rastreamento e que aconteceu muito na população brasileira. Então, assim, a gente teve uma queda na procura do rastreamento devido à questão da pandemia, as pessoas com medo de sair de casa, com medo de se contaminar. Então, nesse período dos últimos 2, 3 anos, a gente está fazendo atualmente mais diagnósticos de pacientes que não se cuidaram. E tudo bem, a gente fala da pandemia, né? Assim, não dava para também ficar saindo, todo mundo sem vacina. Então, a partir do momento que eu faço meus exames periodicamente ou procuro um médico durante uma alteração que eu sinta, essa que é a hora do diagnóstico. Então, quando ela fala que estava avançado, a gente chama de localmente avançado. Tinha lesão na mama e tinha lesão na axila. Então, nesse caso, no exame físico, a gente já conseguia identificar isso. Só que na primeira consulta, a gente já deixar o paciente muito, assim, né, aterrorizado, tem uma alteração aqui que a gente precisa investigar. Acho que essa que é o grande passo, né? Então, a investigação é isso. Achei uma alteração, eu vou fazer exames para saber o que é. Logo, a Cláudia fez os exames e a gente partiu para a biópsia. Só com a biópsia a gente fecha o diagnóstico. Se é uma lesão, se não é, que tipo de lesão que é, para que assim a gente consiga fazer o tratamento complementar. Quer fazer alguma pergunta? É possível, a senhora falou uma coisa lá atrás que isso me chamou a atenção. É possível uma paciente desenvolver um nódulo daquela dimensão em tão pouco tempo? Dependendo do subtipo, E no subtipo dela é encontrado em alguns momentos dessa forma. A grande maioria dos cânceres de mama são hormônios positivos e são indolentes. Então, eles crescem de maneira mais demorada, demora anos para a gente identificar e por isso que a gente faz a mamografia, para identificar ele o quanto antes. Já alguns outros subtipos que têm alterações de que a célula desse câncer cresce um pouco mais rápido, faz com que pequenas lesões de 1, 2 meses se transformem em lesões de 10, 12 centímetros em 2, 3 meses. Isso pode acontecer. Então, por isso que a gente fala, câncer de mama é uma família com o nome câncer de mama. E com o passar dos exames que a gente vai fazer, na anatomopatológica, imunistoquímica, que são exames necessários para a gente identificar o subtipo do tumor, a gente consegue definir qual é o tratamento adequado. E aí, quando a gente está diante de uma paciente que já tem uma lesão grande na mama e com uma axila comprometida, a gente normalmente indica fazer quimioterapia para que a gente controle o crescimento desse tumor. E aí faz total sentido quando ela fala assim, se a gente não tivesse feito, poderia ter alastrado? Poderia, a gente não consegue mensurar isso. E aí a gente faz o tratamento para que ele regrida, para que a gente consiga operar de uma forma mais tranquila e muitas vezes a paciente some com o tumor, né? A Fernanda vai falar um pouquinho da quimioterapia. Então, assim, cada paciente é um tratamento específico, né? E essa que é a grande mensagem. Eu falo muito para os pacientes, conversem com quem teve, mas não compare o tratamento. Porque às vezes uma vai fazer quimio, a outra não vai fazer, uma vai fazer rádio, a outra não vai fazer, uma vai fazer quimio antes da cirurgia, outra vai direto para a cirurgia. Então, hoje o tratamento do câncer de mama é muito individualizado, principalmente ligado ao subtipo do tumor. Nós vamos, o tempo passa rápido, nós vamos ter que chamar já um intervalo comercial, mas eu queria deixar registrado, gente, vocês ouviram o que a doutora Flávia falou, não vão atrás de opinião de terceiros, procurem um bom profissional, em tudo na vida, né? Opiniões são coisas que tem a todo canto e a toda esquina e das mais diversas formas. Então o programa Ponto de Encontro, edição especial de hoje, chama o intervalo comercial e volta rapidamente. Você vai viver, foram as palavras que eu ouvi de um médico no Agarrã, que no momento eu tinha uma tese, eu normalmente trabalhava com hospitais, fazendo defesa de médicos e hospitais, e os pacientes todos iam a óbito, e eu achava que no dia que eu fosse entubada também iria a óbito por broncoaspiração. Olhei para ele e achei que eu morreria naquele momento. Dr. Douglas,
E eu olho para ele e falo, doutor, eu vou morrer, não é? E ele me fala que olha para mim e diz, não, você não vai morrer, você vai viver. Mas eu fui também o primeiro caso mais grave a sobreviver. E eu quero, antes de iniciar, agradecer aos presentes, aos médicos presentes do H1, que me acolheram quando eu fui rejeitada, expulsa de um hospital particular. E eu não teria sobrevivido sem eles. Isso muito me emocionou, a chegada deles. Vocês são os anjos que Deus colocou para que pudéssemos estar aqui hoje comemorando essa vitória. Minha esposa, muitas vezes as notícias eram das piores. Com alguns eu me incomodava bastante, porque eu tinha mais condições de incomodar, assim eu fazia. E aqui estão nos prestigiando, que um dia lá atrás eu disse até para eles, um dia vocês vão conhecer a Cláudia como ela é. Eu venci duas doenças tão temíveis, tão terríveis. Eu estou ainda em manutenção para evitar reincidir. Mas foi maravilhoso reaprender com as dificuldades, com obstáculos. Programa Ponto de Encontro com a doutora Cláudia, edição especial, volta do intervalo comercial. Nós estávamos terminando a conversa com a doutora Flávia e vamos passar para a doutora Fernanda Moura, oncologista clínica do Hospital Sírio-Libanês, dando sequência a como foi receber a Cláudia como paciente, e qual a sua visão. E Claro, fique à vontade para falar o que queria agradecer. possa contribuir com todos que estão nos assistindo. Com certeza. Queria agradecer a André, a Cláudia, pelo convite. É uma honra estar com vocês. E quando Flávia me encaminhou, Cláudia, ela me ligou para passar o seu caso. E eu lembro também perfeitamente da nossa primeira consulta. E Cláudia chegou, né, acompanhada de André e da filha, né? Acho que foi só uma filha que foi no dia. E Cláudia veio na cadeira de rodas, né, com várias sequelas ainda do Covid. E eu já sabia da sua história. E a minha grande preocupação foi, a gente precisa fazer um tratamento. Então, toda vez que a gente vai indicar um tratamento antes da cirurgia, né, em doenças mais avançadas, tumores grandes, com axila comprometida, o intuito do tratamento é ajudar, né, não ter mais efeito colateral e piorar. Então, a minha grande preocupação na escolha do esquema foi: eu preciso fazer um tratamento que ajude, né, que reduza, mas que não dê mais efeito colateral.
que você tinha umas alterações neurológicas, tinha um pouco de neuropatia, que é formigamento nas pernas, que o tratamento poderia piorar. Então, de fato, a minha grande preocupação era, preciso ajudá-la, né? Mas preciso cuidar muito bem dela para que o meu tratamento não deixe ela mais debilitada. Então, a gente se via semanalmente, né? Então, a gente começou com muito cuidado. O subtipo de Cláudia tinha indicação de fazer o anticorpo, que é contra o HER2. A gente começou só com uma quimioterapia e eu fui avaliando com dose reduzida. A gente foi avaliando ela semanalmente. Tava tudo bem, eu nunca esqueço. Ela falou, não, eu estou ótima, nunca me senti tão bem depois da primeira quimioterapia. Eu falei, então vamos lá. É guerreira, É guerreira. E aí a gente foi, né, com muito cuidado, acrescentando as medicações. E Cláudia foi muito bem durante o tratamento, assim, mas com muito cuidado. Então eu ficava muito atenta a todos os sintomas dela, né? André muito presente, né? Um marido parceiro, extremamente atento a qualquer alteração, né? A qualquer quadro novo que Cláudia apresentasse. Eu acho que isso foi fundamental, né? Porque a gente sabia as coisas que tinham antes, mas a gente também sabia as coisas que vinham aparecendo, porque nenhum tratamento é sem riscos, né? Então todas as quimioterapias têm efeitos colaterais, né? Infelizmente a gente não sabe quem vai ter mais efeito colateral e quem vai ter menos, né? Então eu tive muito esse cuidado, dessa atenção semanal mesmo, cuidado da gente sempre estar checando se tinha alguma coisa nova para a gente cuidar precocemente. Então, uma coisa que eu sempre falo também, experiência sempre individual. Eu ainda internada, cheia de remédio. Exato, estava, né, precisando de várias medicações por conta dos sintomas do Covid. Continuo internada. Em reabilitação, né? Então foi um desafio, porque eu acho que a gente precisou ficar realmente muito atenta. E como cada paciente é um paciente, né? Como a gente precisa ter esse olhar. O intuito do tratamento sempre vou oferecer o melhor que eu posso com menos efeito colateral. Então essa é a grande preocupação, da gente também não causar mais dano, né? Então a gente saiu, né? A quimioterapia transcorreu no primeiro momento, que é o neoadjuvante antes da cirurgia, de uma forma, né? Poucas intercorrências clínicas. E aí Cláudia foi para a cirurgia depois. Mas eu acho que a mensagem sempre cada caso é um caso, né? Então a gente sempre precisa individualizar. Cada paciente tem sua história, tem a questão social também, né? Então são vários pontos que a gente leva em consideração e é dia após dia. Então eu sempre falo, vamos viver um dia, amanhã a gente vive outro dia e somando essas pequenas vitórias, né? Para a gente conseguir terminar, porque realmente câncer de mama traz muito medo, né? Traz muito tabu. Então antes do tratamento tem várias questões que a gente ouve, né? Experiências que outras pessoas passaram e passam pra gente. Então vem cheio de medos também, que ao longo do tratamento, com a equipe, você vai tentando minimizar, né, esses medos. E de qualquer forma, efeito colateral a gente nunca vai conseguir entender, né? Tipo, e pensar na frente. A gente vai avaliando e tratando na medida que acontece. Doutora, aproveitando vocês duas aqui. Aí eu tenho. Eu me senti meio abandonada, meio órfã, na fase que eu tinha que fazer químio, mas eu tinha que fazer rádio também. Uhum. E aí eu já chego para a médica que chefiaria a equipe de rádio e eu já falo para ela, olha, a minha médica é a doutora Fernanda, tá? E não é a mesma coisa, porque a gente se apega àquele médico e ele é nosso dono. Uhum. Aí eu tava ligada a vocês. Uhum. É igual aquela criança de jardim de infância que vai para outra turma e diz, olha, eu vou dizer para a tia que a radioterapia, ele é um tratamento, eu considero meio desumano. Uhum. É um tratamento muito doloroso em todos os aspectos. E eu acho até que ele deve ser coordenado
pela parte clínica mesmo. Aí fica essa sugestão, Joia. porque nós nos sentimos meio órfãos, assim, assustadoramente. A minha filha chegava, olha, é aquele que você faz, as chances de morrer às vezes é uma sessão só. Aí eu digo, meu Deus, eu não estou pronta para deixar o marido viúvo, e eu não vou. E eu queria o contato da doutora Fernanda, eu comunico para ela. E realmente não foi fácil. Não é fácil, mas desde que o médico faz toda a diferença. Eu queria, bom, primeiro deixar esse registro dela, então somente um conforto que vocês deram, e essa, eu como esposo, e a liberdade, não é liberdade, mas estar disponível para qualquer eventualidade, né? Sim. Nós mantínhamos contato Sim. sempre, qualquer coisa. Mas esse programa também não é só especificamente da Cláudia, tratar a questão dela. Esse susto que ela tomou daqui da radioterapia foi exatamente por ver opiniões e análises e consultas de internet, não ela. Então, o que dizer para as mulheres e uma orientação como enfrentar? Porque eu já tenho a minha opinião como família. A minha é nunca desistir, desde o Covid. Né? Eu tenho duas palavrinhas, que a fé e o amor removem montanhas. Mas tecnicamente, ou para que o telespectador possa escutar de duas profissionais que estão extremamente capacitadas e acostumadas a ver de tudo e ouvir de tudo. Sim. E o que as mulheres devem de fato ouvir, levar em consideração ou não, e o que fazer. Isso seria para vocês. Bom, podem responder, podem nessa câmera, para que... O que eu acho mais importante, assim, que eu gosto de... A gente está no meio de prevenção do câncer de mama. Então, para quem está nos assistindo, assim, se conhecer, né? Entender, eu acho que vocês, André, quando Cláudia estava num momento grave de Covid, sempre foi muito atento. Então, isso faz muita diferença, a gente conhecer, entender o que está errado no nosso corpo, entender que a gente precisa de uma investigação maior e procurar serviços que te deem, né, um suporte médico, um suporte de equipe, né, bem estruturado, né, e que consiga fazer essa investigação. Para as pacientes que estão passando pelo câncer de mama, então, acho que a dica sempre é estar numa equipe que lhe acolha, né? A coisa mais, a gente tem diversos profissionais muito competentes, né, no mercado, mas eu acho que o mais importante é ter empatia e você se conectar com a equipe. Acho que é uma das coisas mais importantes. Porque você pode estar com uma pessoa que, né, que seja muito bom tecnicamente, mas às vezes você não se conecta, não tem empatia. Então acho que essa empatia com a equipe é fundamental para você confiar. Porque podem ter percalços no meio do caminho, né? Coisas podem dar errado, mas se você tem uma equipe que lhe suporta e lhe dá segurança, eu acho que você consegue enfrentar isso de uma forma mais leve, né? Entendendo que vai chegar um momento de término ali que a gente vai, mas você consegue acalmar um pouco o coração e entregar mesmo para aquela equipe que você escolheu. Acho que meu recado era esse. Perfeito, eu endosso as palavras da Fernanda, eu acredito muito, a gente trabalha junto, né, assim, talvez essa seja a grande fusão, né, o jeito parecido é porque a gente acredita nas mesmas questões, mas na verdade para os pacientes o que eu falo é a rede de apoio, então assim, vocês são um exemplo de que a família é muito importante, e a gente não fala família como sendo o esposo ou a esposa, é quem cuida da gente, né, então tem alguns pacientes que a gente sabe que às vezes, né, não tem pai, não tem mãe, ou tá sem marido, não tem filho, mas busque alguém para ser sua rede de apoio, não é um tratamento fácil, há dias e dias, mas eu falo muito, daqui um ano, daqui 6 meses, a gente vai olhar para trás e falar, foi aquele dia que eu entrei no consultório da doutora e fiz o diagnóstico e eu passei por isso, né? A Fernanda fala muito das pequenas vitórias, temos que comemorar sim as pequenas vitórias, né? É vitorioso quando a gente sai da cirurgia e não tem lesão mais na axila, é vitorioso quando a gente tem um pós-operatório excelente, que foi como ela teve. Esse eu vou fazer um parênteses, porque eu estava ali tomando um café quando a senhora saiu do centro cirúrgico
e veio falar comigo. Me deu 2 grandes notícias. Foi. Transcorreu tudo bem, essa é a principal. Preocupado com a questão da medicação, essas coisas, porque ela já tinha passado. E a segunda é que não foi necessário a questão da axila. Então, aquilo para mim foi um alívio como esposo. Que é a rede de apoio. Ainda surpresa de ter alta no dia seguinte após uma cirurgia que para nós era algo de outro mundo. Ela ficou muito bem, assim, a gente brinca, né, que de tudo que ela já passou, talvez a cirurgia foi a parte mais tranquila, né, Claudinha? Ela até esqueceu de mim, entendeu? Ela super independente, mas ela é independente. Mas essa que é, assim, eu acho que é isso, assim, a gente transmite muito isso pra vocês, a confiança, o poder ir lá e conversar, estar disponível, né? A Fernanda falou algo muito interessante. Não é que não teve empatia por alguém, existe outro profissional que pode te dar suporte, né? Assim, a gente também não é detentor da verdade. Então, assim, escolha uma equipe que te dá suporte e que tenha um contato que você precisa. Eu acho que esse que também é o mais importante. Não, uma coisa que eu gosto de comentar, assim, porque às vezes a gente está no momento de, eu tenho que ser feliz todos os dias, eu tenho que estar bem todos os dias, eu tenho que estar positiva todos os dias. E eu gosto sempre de falar para os pacientes, assim, endosse seu sofrimento também, endosse sua tristeza, seus medos, porque é normal. Se permita, né? Não se permita estar com medo e entender e abraçar e falar assim, vai passar, né? São momentos às vezes de coisas novas, tipo, de insegurança. Eu acho que o momento inicial, bem no início, eu acho que é o mais difícil, porque você, como é que vai ser? Será que eu vou ter efeito colateral da quimioterapia? Será que... São várias dúvidas, né, que às vezes a gente não se permite a abraçar mesmo esse momento e, tipo, as coisas vão se organizando depois. Eu vou dar um depoimento, só um comentário com relação à questão de internet. Eu, durante todo o tratamento, desde o Covid, desde março de 2020, até o último dia que ela teve lá no hospital, já depois do câncer. Não, sim. Eu nunca acessei internet sobre isso. Isso aqui, pra mim, é igual bula de remédio. Se você for uma bula de remédio, você não vai tomar nunca esse remédio. Exato. Porque, mas, lógico, tivemos um apoio fundamental da família, das filhas. Isso foi essencial, e de vocês, né? Da equipe toda, sempre de prontidão. Hoje eu oriento muitas mulheres Agora, que estão passando, elas entram nas minhas redes sociais e perguntam, e dizem que estão com câncer e o que fazer de tudo. E não se preocupe, eu estou sempre pronta para dar uma força para vocês. E que vivam sempre. Eu já vivi um dia por vez, hoje em dia eu vivo um segundo por vez. Fica mais fácil, não é? E nós temos mesmo, como as médicas disseram aqui, o que eu sempre digo, profissionais que você confie e não precisa ter tantos títulos, não é? Títulos são, mas ele precisa gostar de você, se dedicar, tem que haver uma empatia, que é alguém que vai fazer tudo para salvar a sua vida. Doutora, como a senhora fala, né? Melhor voar com um piloto que tem 1000 horas ou 20.000 horas de voo, né? Não adianta um piloto que tenha tantos títulos, né? Um médico que tenha um monte de títulos. É como você vai querer ser operado por um médico que tenha milhões de títulos por internet, ou aquele que tem a prática Eu prefiro que tenha menos títulos, mas tenha muita prática. Apesar de que as duas têm as duas coisas. Eu não as coisas. Mas no meu caso é uma interferência de Deus, assim. Mas se eu vou voar com um piloto que tem um monte e não tem uma hora de voo, eu prefiro entrar num avião que tenha quase nenhum título, só o basicão, e tenha 10.000 horas de voo. Ele vai me tirar da situação, ele vai me conduzir. Então é muito importante, não precisa ter um nomão, né, construído, mas precisa ser aquele que olha no teu olho e diz que está com você, que está ali junto,
Né? Então, o médico é fundamental nesse momento, não é brincadeira. Né? Nós também temos um instituto aí, aproveitando o momento, para os familiares e pessoas proteger, para ajudar vítimas, né? Familiares vítimas, foram vítimas, perderam seus entes queridos, hoje estão em situação difícil, aí pela Covid, né? Pela Covid, estamos à disposição. Eu tenho certeza que essa conversa, porque nós passaríamos dias e dias aqui conversando, mas o fato mais importante é informar o essencial para quem nos assiste, porque se ele for muito querer se aprofundar, ele cria vários paradigmas na mente, e quando já chega no médico, ele chega querendo que o diagnóstico que o médico dê é aquilo que ele imagina que ele já se deu. Né? Ele desiste muitas vezes antes de ouvir do médico que ele tem muita condição. Então, nós fomos... Sem perspectiva, pessoal. Vá disposto, vá vazio, é como um copo vazio. Deixa que eles lhe enchem. Pode ter certeza que eles te enchem. Eu cheguei vazia. Assim, como uma criança vai a primeira vez aprendeu a EIO. Cheguei, eu digo, repete o que é câncer. Né? Cheguei lá sem saber nada. É melhor, olha, não vão para a internet. Porque eu não teria encontrado forças suficientes para lutar se eu tivesse ido para a internet. As poucas informações que eu tinha da internet, através de minha filha, assim, me colocaram muito medo. Não existe, nós não somos heróis, como a doutora Fernanda falou, para viver felicidade. A felicidade é um estado, você escolhe estar feliz. Então você vai ter que escolher se mover para não desenvolver um senso de vítima. Você não é vítima. É um privilégio, você vai sair mais forte dessa. Eu passo a palavra. Doutoras, nós estamos terminando, temos 1 minuto para finalizar. E queria até que desse alguma mensagem. Então, 2 minutinhos cada uma, deixa uma mensagem final e depois nós encerramos. Então, lembrar sempre que o outubro é rosa, mas a gente tem que se cuidar o ano todo. Então, qualquer indício de alteração no seu corpo, principalmente no seu seio, procurar o profissional responsável para um atendimento adequado, investigar e tirar todas as suas dúvidas o tanto quanto antes. Para as mulheres que estão assistindo a gente, né? Então a mamografia está indicada para as mulheres acima de 40 anos. Para as mulheres mais jovens que também podem ser acometidas pelo câncer, a gente pede para ficar atento a algum sinal ou sintoma de alarme. Então, qualquer alteração, palpou um nódulo na mama, saiu alguma secreção pelo mamilo, palpou um linfonodo, um caroço na axila, são sinais que merecem ser investigados. E eu queria também agradecer a vocês pelo convite e dizer que foi uma honra, é uma honra cuidar de Cláudia. Eu acho que Cláudia ensinou muito pra gente, com a coragem, com força, com otimismo, né? Porque a gente sempre tem 2 formas de levar, de passar pelo mesmo problema, né? Ou se vitimizando ou enfrentando, com todas as forças que a gente pode. Então, acho que você sempre fez isso, eu acho que isso eu tenho muita honra de cuidar de você e orgulho também e da presença da família de André. Então, queria agradecer pelo convite. Alguma mensagem? Apenas uma lição que eu posso deixar para vocês, gente. Câncer mata, mas isso não é o principal. É que ele maltrata mesmo. Então, se cuidem. Peçam informação a quem passou, porque com certeza essa pessoa será muito sensata ao te indicar, ao te encaminhar para um médico. Não leiam, não tentem ser autodidata, nós não somos médicos, nós nada entendemos. Eu jamais vou dar uma opinião sobre os tratamentos, sobre forma. Eu vou dizer, sigam as cegas. Vou dizer como você se manter otimista. Vou te falar como você deve se manter em termos de humor,
como família, como ser unido, como você passar pelo processo, mas sempre enfrentando, obedecendo e como ir ao médico mesmo, que eu não ia, então façam o que eu não fiz. Né? Procure médico a tempo. Né? E nunca seja vivo. Agradeça, porque se Deus permitiu, algum motivo Ele tem na sua vida. Bom, eu queria também agradecer a vocês pelo tempo e também pela dedicação que tiveram com a minha esposa. E eu queria olhar a quem nos assiste e dizer da importância da família, da importância do amor. Então você, esposo ou esposa, cônjuge, filho, pais, nunca desistam e nunca trate de forma diferente alguém que está acometido de uma enfermidade que ainda tem alguns tabus, de forma desnecessária, porque nós temos hoje muita tecnologia, temos hoje muitos profissionais competentes. E se você estiver determinado a viver, você viverá. Então, o programa de hoje, eu tenho certeza que ele nos emociona porque nós somos parte dele, nós vivemos isso, mas a essência de tudo, e aqui a mensagem para todos, é o amor. Esse é o amor para com o próximo, amar a si próprio, amar os que estão próximos e amar os que estão distantes. Foi o que vocês fizeram com a minha esposa. Eu tenho certeza que isso a fez estar aqui recuperada. Então, o programa Ponto de Encontro, edição especial, a doutora Cláudia, hoje teve a presença da doutora Flávia Vidal, mastologista da Rede DASA, da doutora Fernanda Moura, oncologista clínica do Hospital Sírio-Libanês, encerra por aqui, na certeza que você não